Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Peço desculpa pela minha voz, eu estou só constipada, portanto é seguro ter contacto físico comigo. Enfim, a inteligência artificial parece que ainda não desenvolveu aqui uma forma de recuperar a voz de um dia para o outro, mas devo dizer-vos que a minha motivação está em níveis máximos, portanto deixo desde já essa garantia. Enfim, eu quando estava a preparar esta conferência sobre o impacto da inteligência artificial na indústria e na economia, percebi que o tempo de concentração das pessoas neste momento é 45 segundos. Isto é um estudo recente, de 2024. Há 20 anos eram 2 minutos e meio. Portanto, dizem os investigadores que a culpa é da tecnologia, das redes sociais, mas o que eu vos proponho, tal como dizia aqui o Paulo Orbiol, é que vocês usem a tecnologia a nosso favor. Já sabem que tem aqui um QR Code. Portanto, estou à espera de receber também as vossas perguntas, o vosso contributo. Podem e devem, por isso, interagir aqui com os nossos oradores, e os nossos oradores podem e devem, têm via aberta também, para um debate e para discordar uns dos outros. Portanto, o objetivo é que haja também aqui alguma informalidade, para que a conversa se possa fazer de forma mais fluida e interessante. Da minha parte, vou tentar gerir o tempo de forma a que haja aqui um equilíbrio e que para que não se atrapalhem uns aos outros. Bom, passo então a apresentar aqui os oradores. Devido a um imprevisto, a Cátia Carreira não vai estar connosco. Está o Diogo Teixeira, que joga em casa, porque de facto este belíssimo edifício está todo ele forrado com azulejos da Vista Alegre, e ainda bem. Sim, é verdade. É uma bela montra. Sim, falávamos há pouco, eu não sabia na altura, o ano 2011, e tem 1 milhão de azulejos, todos eles construídos, fabricados na nossa fábrica de Ilhavo e aplicados um a um neste belo edifício. À mão. Sem inteligência artificial. Bem, é então o responsável pela manutenção industrial da Vista Alegre. Temos também o Daniel Pina, coordenador de projetos de digitalização industrial do INEGI, ainda o Jorge Ferreira, o diretor de IT da Amcor Portugal, e ainda o Tiago Sacchetti, diretor ibérico da Bosch Industry Consulting. Sejam então muito bem-vindos. Eu nesta primeira ronda, se calhar proponho, até para conhecermos um pouco do estado da arte, trazermos aqui alguns exemplos, peço que não se percam muito em detalhes, mas para percebermos exatamente o que é que já existe em termos de inteligência artificial. E se calhar começa ali então pelo Daniel, que já aqueceu a voz e que já está pronto aqui. Pronto, pelo Diogo, desculpe. Pelo Diogo. É grave, o meu filho chama-se Diogo, portanto é grave. Para nos contar então o que é que já fazem na Vista Alegre, que é uma empresa tradicional, não é? Sim. Mas que já apanhou este comboio. É sim, a Vista Alegre, uma empresa que celebrou o ano passado, em 2024, o seu aniversário número 200, portanto uma empresa com bastante história e que atualmente tem várias unidades industriais. Eu estou mais ligado a 3 delas, conheço um bocadinho o contexto geral delas, mas estou mais focado em 3 das unidades. Falando da casa-mãe, a casa em Ilhavo, já temos algumas aplicações com inteligência artificial e tentamos não só aplicá-la em contexto industrial, como no contexto de back-office. A nossa gestão documental, por exemplo, toda ela já é feita recorrendo à inteligência artificial e, portanto, todos os documentos são carregados numa plataforma que automaticamente seleciona, extrai os dados e aloca às pessoas corretas para fazer a confirmação. Em ambiente industrial, o nosso sistema de gestão de armazém foi já alterado o ano passado e neste momento já é um sistema inteligente, ao contrário dos sistemas tradicionais, que faz a alocação dinâmica do produto, tendo por base a saída, a movimentação, mas também a otimização das rotas das pessoas que fazem o picking. Na parte mais industrial, temos no âmbito de uma das agendas mobilizadoras um projeto em curso que recorre a tecnologias de visão artificial para fazer a seleção de uma linha de pratos. Aliás, vimos o exemplo no vídeo no início da sessão, e que está agora a dar os primeiros passos em contexto industrial. Portanto, em vez de ser uma pessoa a detectar os defeitos, é automático. Exatamente, é isso mesmo. E em termos de ganhos, conseguiram perceber já a mais-valia disso? Sim, em termos de ganhos temos, porque passa a ser um processo com uma fiabilidade, esperemos, e é para isso que trabalhamos, superior, que não depende das várias equipas, isto é, nós trabalhamos 24 horas, 320 dias por ano, e portanto temos várias equipas e o critério de escolha, por muito que se tente aferir, é sempre suscetível à pessoa que o está a fazer.
Ao passo que quando nós colocamos um sistema que aprende automaticamente, passa a aplicar o mesmo critério a todas as peças que por ele passam e, portanto, isso será sem dúvida um dos ganhos que nós pretendemos atingir. Daniel, o INEGI faz aqui um pouco a ponte entre o lado académico, as empresas. Têm sido chamados para resolver que tipo de problemas recorrendo à inteligência artificial? Praticamente todos. Nós temos muitas equipas muito diferentes, dedicadas a áreas diferentes. Pegando, por exemplo, nos exemplos que nós temos no vídeo, com a Rangel, nós desenvolvemos um projeto de otimização de custos de transporte, por exemplo, para componentes pré-fabricados, de construção modular. Outra coisa muito diferente que também está no vídeo consiste na aplicação de IA mesmo num processo industrial, okay? Portanto, num processo chamado moldação por composto líquido, e eu aqui tenho mesmo que decorar estes nomes porque há aqui gente que sabe onde é que eu trabalho. Nós, depois de moldarmos uma peça em compósito, temos que fazer uma infusão de resina de modo a retirar os espaços, retirar o ar desta peça. O objetivo disto é controlar a qualidade da peça resultante, portanto, quanto menos ar temos, à partida melhores serão as condições mecânicas da peça. E nós usamos um sistema de inteligência artificial, um modelo que detecta com uma câmara de vídeo onde é que estão as bolhas de ar a surgir durante a infusão da resina na peça. Antes, a maneira como isto era feito era com uma pessoa a olhar para imagens e a ir lá a imagem ponto a ponto definir onde é que estavam estas bolhas de ar. Agora nós fazemos isto de forma quase instantânea, okay? E de forma automática. É um exemplo típico de termos uma função que não era de todo interessante para quem estava a fazer aquilo, não é? Estar ali 2 horas a olhar para uma imagem e fazer bolinhas não era interessante. E agora fazemos isto muito mais rapidamente, de forma automática, sem precisarmos de chatear essa pessoa que faz isso. É ainda mais importante num processo de produção de compósitos, porque são processos caros, e, portanto, temos melhoria de custos, além de melhoria da qualidade. Também é uma preocupação muito grande, é o custo da qualidade aqui. Posso dar muitos mais exemplos, mas se calhar como introdução, não é? Sim, para início de conversa, para não sermos aqui muito detalhados, talvez ouvir agora o Jorge. Em que áreas do negócio é que já está a ser implementada a inteligência artificial, no vosso caso? Muito bem. Portanto, a Amcor, primeiro deixe-me dizer quem é a Amcor, que se calhar nem toda a gente sabe. Portanto, a Amcor produz semicondutores, portanto, estamos na cadeia de valor de produção de semicondutores para muitos clientes aqui em Portugal e começámos esta jornada de AI mais ou menos em 2017, sensivelmente. Também focámos-nos um pouco na área de detecção de defeitos, usando câmaras para esse efeito, portanto. E nós temos, desde essa altura, tido uma jornada muito significativa. Portanto, nós hoje já temos praticamente toda a zona de inspeção automática com a AI permanente. É evidente que continuamos a ter alguns inspectores. Porquê? Porque os modelos de aprendizagem daí são sempre modelos difíceis, que precisam ter gente sempre ali, no fundo, a confirmar a correta validação daquilo que é feito. Portanto, nós hoje, para terem aqui uma ideia, dando aqui um exemplo, tiramos mais de 300 milhões de fotografias por dia, portanto, a cada um dos chips que vocês põem em cada um dos vossos dispositivos, ou que os clientes, nossos clientes põem, por exemplo, nos telemóveis ou nos carros, ou seja, onde for. E, portanto, fotografamos todos. Temos, digamos, programas de AI permanentemente a validar se há defeitos, classificar que tipo de defeitos e, mediante isto, fazer uma segregação por forma a que esses defeitos não apareçam para o cliente final. Portanto, temos programas, portanto, como eu digo, de detecção, por um lado, e de classificação automática específica para que portanto, a qualidade do produto no total seja interessante. E mais rápido. E tudo mais rápido também. E mais rápido, necessariamente, porque nenhum de vocês vai querer ir num carro e o carro avariar ou bater porque o airbag não funcionou, porque o chip tinha um defeito. Portanto, claramente, é um tema que é para nós fundamental, ter aqui um nível de qualidade
é evidente que o sonho é ter 0 ppm, mas é evidente que é um sonho só, não passa disso, mas um número muito, muito baixo. Mas tender para 0, não é? Para tender para 0, claramente. Portanto, temos múltiplas ações, como digo, de AI ao longo da empresa, mas para começar a conversa, de focar aqui nesta de detecção de defeitos, que ao longo destes praticamente 8 anos de trabalho, temos 3 pessoas a trabalhar permanentemente no tema e exportamos muita desta nossa tecnologia para outras fábricas. Nós somos uma das fábricas mais pequenas do grupo, para perceberem, e, portanto, muitas das outras unidades fabris usam a mesma tecnologia que nós, baseada exatamente no mesmo tipo de algoritmia que temos presentemente em utilização. Tiago, estamos a viver momentos de grande instabilidade geopolítica. No vosso caso, estão a olhar para este investimento como sendo prioritário? Em que medida é que isso já está a acontecer? Na realidade já está a acontecer há bastantes anos. É, sem dúvida alguma, prioritário. Aliás, o CEO da Bosch há 5 anos definiu como sendo estratégico utilizar a inteligência artificial tanto na engenharia dos nossos produtos, portanto na definição e no processo de criação desses produtos, tanto nesse processo como também durante o seu uso, aliás, durante a sua produção e o seu uso. Na realidade, portanto, olhando para a Bosch, a resposta relativamente aos casos de uso de IA, neste momento já são centenas, há várias centenas. Mas é possível darmos alguns exemplos só para perceber em termos concretos o que é que está a ser feito? Com certeza, portanto, já se trabalha há muito tempo. Também é esta detecção de defeitos? Exatamente, para nós não ficarmos aqui tão deslumbrados, vamos tentar ser vou tentar ser um pouco mais concreto e tentar arranjar exemplos aqui mais próximos, por exemplo, no mercado português. E nós temos vários exemplos, tanto na fábrica de Braga como na nossa fábrica em Aveiro, de casos de uso de IA. Um deles, obviamente, é este do AOI, ou Automated Optical Inspection, que é uma tecnologia já relativamente madura e, portanto, a detecção automática de defeitos, que é o exemplo, por exemplo, naquele que vimos no vídeo da detecção da qualidade dos pratos. Mas, por exemplo, em Braga já se utiliza para melhorar a performance de detecção desses modelos, já se usa IA para melhorar o modelo de IA que detecta esses defeitos. E porquê? Porque, tipicamente, nós para treinarmos esses modelos precisamos de maus exemplos e os maus exemplos numa empresa de excelência escasseiam. E se escasseiam os maus exemplos, é preciso criá-los de forma, neste caso, artificial. E, portanto, nós temos geração sintética de imagens de erros para justamente melhorar a performance desses modelos. É um exemplo, utiliza-se, por exemplo, na fábrica de Braga. Outro exemplo, por exemplo, na área das cadeias de valor e, neste caso, nas cadeias de fornecimento, por exemplo, a utilização de IA, e este é um exemplo de um projeto criado juntamente com a Academia, de melhoria dos processos de MRP, por exemplo, de definição de que materiais necessitamos, não tendo em conta apenas o nosso plano de trabalho e as BOMs dos componentes que queremos produzir, mas incluindo, por exemplo, a integração com outros sistemas, com o sistema da meteorologia, o sistema das notícias, não é? Essa volatilidade toda, tentar integrá-la nas decisões de compra da nossa cadeia de fornecimento. Melhorando essas decisões, não é? Quanto mais informação, melhor será a decisão. Exatamente. E, portanto, nós podemos, nesse caso, é um caso bastante estudado e bastante documentado, é possível claramente comparar a performance desse sistema melhorado contra o sistema, digamos, clássico de um MRP que corre dentro do ERP tipicamente. Não é? Portanto, esse é outro exemplo, mas há inúmeros outros, por exemplo, algo mais dedicado, por exemplo, à detecção, à identificação do gargalo numa linha ou num processo produtivo. Esse gargalo, estou a falar do gargalo prático, ou seja, aquele que é instantâneo e real, e não do gargalo teórico, que tipicamente é aquele que nós todos sabemos, que é o processo que tem o tempo de ciclo planeado mais elevado, seria a partir do gargalo, mas depois nós sabemos que na realidade, nas operações, acontecem inúmeros
eventos que podem eventualmente deslocar esse gargalo das operações para outros postos de trabalho ou outros processos, e hoje já é possível identificar esse gargalo de forma automática e em tempo real, e isso permite, por exemplo, às equipas de apoio que são responsáveis pela performance dos processos, de deixarem de perder tempo a tentar entender onde é que está o gargalo e simplesmente só precisam de olhar para um ecrã e perceber, olha, o gargalo está aqui, eu vou então olhar para ele agora. É aqui, neste momento, no último, tipicamente apresentamos os dados de forma agregada, não sei, o gargalo do último turno, ou o gargalo do último dia, ou o gargalo da última semana, ou o maior gargalo da última semana. Por exemplo. São, eu diria, 3 exemplos de uso claro de inteligência artificial e que são, uma vez mais, estão disponíveis aqui num raio de 100 km à volta aqui deste lindíssimo edifício que nos acolhe. Muito bem, falamos aqui um pouco em detalhe cada uma das vossas empresas, mas olhando aqui agora numa perspectiva mais macro, do vosso ponto de vista, o que é que vos parece? A inteligência artificial pode ajudar Portugal efetivamente a tornar-se mais competitivo? O país está preparado para este salto de forma a distinguir-se a nível internacional, a criar aqui uma cadeia de valor? Se calhar ouvir ali primeiro então o Diogo para seguirmos sempre esta rota. Eu acho que sim, eu acho que a inteligência artificial pode e terá um papel importante em capacitar Portugal e tornar-nos mais competitivos. Portugal, e não só Portugal, um bocadinho a Europa, sofre a nível industrial de alguns pontos mais negativos que outras indústrias não sofrem, desde custos energéticos mais elevados, custos de pessoal mais elevados e que, portanto, baixam a competitividade quando pensamos a nível global. Temos outros países e outras áreas em que colocar o mesmo produto no mercado é mais barato porque estes custos são também eles mais baratos e, portanto, aproveitar um bocadinho a Europa que tem e sempre teve uma relevância tecnológica e de investigação muito forte e possibilitar dar essas ferramentas à indústria para que possamos tirar partido disto e com base nisso sermos mais competitivos. Mas, Daniel, Portugal já está nesse ponto maduro que lhe permita dar efetivamente este salto? Ou há aqui um passo intermédio que está por fazer ainda? Eu acho que há, se calhar, 2 componentes aqui. Portanto, nós podemos pensar que Portugal poderia ser competitivo a criar a inteligência artificial. E eu acho que não, acho que deve ser um esforço maioritariamente europeu por uma questão de escala, porque nós somos um país de 10, 11 milhões de habitantes, não somos muito industrializado comparado com, por exemplo, a França ou a Alemanha, obviamente, também por questões de escala. Portanto, esse deve ser um esforço feito a par com os nossos parceiros europeus. Portanto, Portugal não é isso. O que Portugal é, na minha opinião, é um grande... tem uma população com muita vontade em adotar novas tecnologias. Isso deve ser aproveitado na adoção de inteligência artificial. Ou seja, certo, mas tendo em conta o tecido empresarial, até com muitas PMEs, há já sim, essa mentalidade nos empresários? Sim. As pessoas têm muita vontade. Os portugueses, como exploradores de raiz, têm muita vontade em experimentar coisas novas. Nós vimos isso já com a adoção dos telemóveis, já com a adoção das aplicações para telemóveis há 10 anos atrás. E podemos aproveitar esse sentido para sermos muito rápidos a adotar a inteligência artificial, não a criar, mas a adotar nos nossos processos produtivos, nas nossas organizações, etc. Eu acho que esse é um forte que Portugal deveria aproveitar, sim. Jorge, estamos na corrida? Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Ainda bem, porque é bom haver aqui opiniões diferentes. Eu acho que Portugal tem gente muito boa, gente muito inovadora. Temos uma academia muito voluntariosa a tentar fazer também muita investigação básica para ser colocada, digamos, ao serviço da indústria. Mas o link da indústria com o sistema de inovação em Portugal, o sistema de educação e de inovação em Portugal é muito frágil e há muito poucos casos, como é que vou dizer, genéricos de sucesso. Portanto, há muitas empresas que se calhar têm este foco e têm ali uma incorporação da academia muito forte dentro das mesmas, mas não é a generalidade dos casos.
Este é o primeiro, eu acho que é o primeiro grande obstáculo que eu acho que devemos trabalhar mais nesse assunto. O segundo é que, e nós já temos aqui uma coisa fundamental que se chama Indústria 4.0, que há um bocadinho foi falado, que é um tema que nós estamos um bocado atrasados relativamente a isto, face digamos, àquilo que acontece em muitos dos outros continentes e especialmente, mesmo relativamente à Europa. Portanto, as nossas empresas são muito manuais, não fizeram um investimento de uma forma geral tão forte quanto seria de esperar. Se forem à China, se forem a Taiwan, a outros países, muitas das empresas, aquilo que há um pouco alguém dizia que uma fábrica sem luz, uma fábrica que não tem quase funcionários, é um sonho que em Portugal é impossível pensar-se, não é? E este tipo de apostas noutras geografias é muito mais forte. Portanto, este link que é possível fazer-se de garantir que as empresas têm muito mais máquinas, muito mais automáticas, que conseguem ter recolhas de dados mais profundas, usar esses dados para um processo decisório mais efetivo, mais robotização, é uma peça fundamental primeiro, antes de começarmos a pensar em pôr um IA e um IA que traga, de facto, um valor acrescido às empresas. É evidente que todas elas vão ter aqui sempre tecnologia de IA e muitas outras coisas que podem tirar partido, mas de uma forma mais consistente ao longo da sua cadeia de valor. Eu diria que ainda precisamos de um esforço maior, eu acho que muitas outras geografias e que muitos outros países europeus. Tiago, aqui uma pergunta do público. Tendo em conta que o tecido empresarial português é maioritariamente, como dizia, PMEs, como veem o papel dos grandes grupos em suportar o desenvolvimento destas empresas? Existe esta solidariedade? Ou pode existir? Vejo muito bem. Aliás, a Bosch Industry Consulting é justamente um bom exemplo de uma grande empresa, da Bosch, a fornecer um serviço de, no fundo, transferir conhecimento de excelência operacional para médias e grandes empresas portuguesas que ainda não estejam na sua fase de multinacional, diria eu. Portanto, eu, respondendo concretamente a essa pergunta, diria que sim, existe isso, é possível fazer, não só através deste exemplo que eu dei, mas através de outros, por exemplo, a questão das agendas mobilizadoras. Mas tem havido dinheiro para isso, o PRR, tem, há vários exemplos. Europeus. Não posso opinar aqui de forma completamente absoluta, mas eu diria que sim, que tem havido, com diferentes níveis. Imagino que haja pessoas ou empresas mais satisfeitas que outras, como sempre, mas de uma forma geral eu diria que sim, que esses programas têm existido, têm surtido efeito, têm tido impacto. É importante avaliar criticamente a questão da velocidade, que está muito relacionada com a pergunta anterior, que é a questão de iremos conseguir. E nós vimos, até na apresentação da professora Goretti, que a questão da velocidade, estamos justamente ali no início da curva de inflexão e, portanto, a velocidade da adoção deste tipo de tecnologias vai, no fundo, separar o trigo do joio muito rapidamente. Mas o que é preciso para que haja este boost para aumentar aqui o impacto? Eu julgo que o Daniel há pouco referiu um tema que é importante, que é estrategicamente temos de ter a noção de onde estamos e desenvolver tecnologia de IA inovadora. Temos de ter noção que hoje em dia é Estados Unidos e China e não é Europa. Aliás, nós somos muito bons na Europa a desenvolver IA com advogados, somos os melhores do mundo. Agora, no que respeita depois à questão da aplicação, da inovação na prática, não estão aqui. Mas isso, eu não vejo isso só como uma debilidade. Nós podemos partir desse princípio e definir uma estratégia, quer dizer assim, ok, no ponto de vista do desenvolvimento não estamos, vamos beber, mas no campeonato do uso da IA na indústria, eu acho que o campeonato ainda está perfeitamente ao nosso alcance. Perfeitamente. Mas, por falar em campeonato, em que áreas é que já testaram casos de inteligência artificial e não funcionou? Porque falava há pouco da questão do erro, também é importante para a aprendizagem. Sim. Já tem também essa experiência? Sim, aliás, por exemplo, a Bosch criou o Centro para a Inteligência Artificial em 2015.
Okay? Temos instalações em Palo Alto, obviamente, nos Estados Unidos, em Stuttgart e na Índia. Nos primeiros 4 anos de operação, cerca de 60% dos projetos de uso de IA não cumpriram os objetivos. 60% não cumpriu. Agora, os restantes 40% mais do que justificaram o investimento em todos os projetos. Ou seja, do ponto de vista global, faz todo sentido investir em IA. Temos de ter cuidado de dizer assim, não, eu só quero apostar no cavalo vencedor. Essa estratégia se calhar não é a melhor, porque vai ser difícil identificar o cavalo vencedor. Nós vamos ter a recomendação de diversificar, ter uma carteira mais ou menos dimensionada, não pode ser, obviamente, de acordo com a nossa capacidade de investir, não é? E perceber exatamente dizer assim, onde é faz que está sentido, a mais-valia. mas nós não devemos olhar para o IA apenas como uma certeza de investimento. Atenção. Jorge, hoje em dia, atenção, diga, só uma última nota, já não estamos como estávamos em 2019. Okay, já estamos, isto eram já dados é mais de 2000. seguro o investimento. Hoje em dia a tecnologia já evoluiu e muito. Portanto, eu não estou a dizer com estes números que é a situação de hoje. Nós hoje já aprendemos mais do que isso, já conseguimos ser bastante melhores a selecionar. Jorge, é também esta a sua perspectiva? Sim. Desse ponto de vista já houve aqui uma evolução? Claro que sim. Claro que sim. Nós já tivemos muito... Eu falei há um bocadinho só de um caso de uso que foi a questão do que nós chamamos a ADC, que é o tema da detecção automática de falhas, mas já tentámos outras coisas, como por exemplo, nós em 2018 começámos um projeto de tentativa, chamado Root Cause Analysis, portanto tentar descobrir qual foi a causa de falha ao longo do processo e cirurgicamente fazer com que os nossos engenheiros fossem identificar exatamente, digamos, com mais precisão e mais rapidez onde é que estava a falhar. E tivemos muito trabalho e o resultado não foi, portanto, estatisticamente apontou-nos para uma área, mas nós estávamos à espera que fosse muito preciso e a precisão não foi tão grande quanto isso. É evidente que sempre nos ajudou a que nós conseguíssemos pelo menos saber que estava no passo de processo X, mas não se calhar exatamente como nós queríamos ir ao detalhe de que o técnico de manutenção fosse mexer aquele parafuso para que a coisa funcionasse. Portanto, não foi provavelmente um caso de insucesso, porque de facto assim não foi, mas efetivamente nem sempre o IA consegue ter uma taxa de sucesso tão elevada. E uma coisa importante é que cada empresa, cada negócio, cada processo é um caso diferente. Todos eles são distintos e o facto de nós fazermos um AOI ou um ADC, ou seja o que for, dentro da nossa organização, e termos, se calhar, um nível de complexidade que temos, outras organizações não vão conseguir fazê-lo, porque, imaginando, e vou fazer uma detecção de defeitos brancos em cima de branco, qualquer fotografia que eu possa imaginar que tire com a melhor qualidade, é muito difícil de conseguir ter ali, digamos, uma taxa de sucesso significativa. Portanto, os processos todos que nós podemos pôr ao serviço do AI são todos, digamos, de acordo com cada empresa, de cada processo, e eu acho que isto é aquilo que é o segredo para cada organização, que é olhar e ver que zonas do seu processo podem otimizar e quais são aquelas em que... Mas como é que se faz isso? Como é que se sabe por onde começar e em que áreas é que pode efetivamente fazer a diferença? É difícil. Há alguma técnica? É difícil isso. É difícil porquê? Porque nós nas empresas não temos um batalhão de gente para fazer isso. Portanto, empresas ou organizações como a INEGI e como outras têm, se calhar, desde logo, um conjunto de uma experiência, uma vivência com muitas outras empresas, com muitos outros casos, que se calhar nos podem levar a pensar em meia dúzia, em fazer uma seleção, ou pelo menos uma pré-triagem, de quais são os potenciais casos de uso que podemos, de alguma forma, começar a trabalhar. E depois o PRR e companhia e outros projetos dessa natureza podem ser veículos exploratórios para testar, a ver se isso funciona, se isso de facto é um caminho e aferir se os resultados são de facto aquilo que é expectável ou se não são o expectável. Mas uma coisa é segura,
qualquer que seja o resultado, o que vinha antes e o que vem depois é sempre melhor do que vem depois. Aprende-se sempre, não é? No caminho aprende-se sempre. E muitas vezes melhora-se sempre. Portanto, pode não ser se calhar, aquela nossa expectativa de passar de 0 para 100, mas se passarmos de 0 para 50 já é um ganho. Portanto, é aquela assim história do a cair aprende-se a andar, não é? Exatamente. Daniel, normalmente nas instituições como o Enegi, aprende-se muito errando, não é? Faz parte do processo. Mas é sempre assim. E do seu ponto de vista, podem os centros de tecnologia e inovação contribuir para ajudar as PMEs a adotar estas tecnologias? Isso já está a acontecer atualmente? Sim, existem alguns mecanismos de financiamento nacional e europeu já para isso. Eu penso que todos os centros de tecnologia e inovação têm apostado bastante nesta temática, nesta área, preparar as suas pessoas para contribuírem com a aplicação de IA nas PMEs. Eu penso que sim. Agora, relativamente a projetos menos bem-sucedidos, tem sido sempre uma questão de tempo, ou seja, quando as indústrias começam a guardar dados, a partir do momento zero não têm dados, não é? E ao fim de um mês têm poucos dados para aplicar IA, e isto resolve-se ao fim de uns anos a guardar dados e para nós depois conseguirmos detectar os padrões que existem e aplicarmos a inteligência artificial. Uhum. Portanto, isso neste momento já está a acontecer? Já, sim. De um modo geral está. Mesmo porque existem mecanismos para isso. Mas nota que há uma mentalidade que também está a mudar por parte das empresas e há aqui uma questão que nós ainda não tocamos, que é eu tenho um algoritmo que me ajuda a tomar decisões, me permite detectar defeitos. O que é que eu vou fazer às pessoas? Não sei se é um problema assim tão grande quanto possa parecer. Mas não pode estar a haver essa pressão também da parte dos trabalhadores? Aqui uma força de bloqueio? Sim, ou não sentem claro, que isso claro que sim. seja uma realidade? Eu penso que cada caso vai ser um caso e nós precisamos de mecanismos de Estado social para encarar cada caso, não é? Mas o que nós sabemos é que há falta de pessoas na indústria e as fábricas, os diretores de fábrica têm cada vez mais problemas a encontrar pessoas para trabalhar, muito mais do que encontrar sítio onde as pôr a trabalhar. Okay? Não é um problema do seu ponto de vista? É um problema, o que eu estou a dizer é que é um problema, mas a escala do problema se calhar precisa de ser pensada. Agora, eu, por acaso, estou num grupo de trabalho de uma Associação Europeia de Indústrias que está a olhar para essas questões no sentido de guiar a Comissão Europeia para fazer novas calls para financiamento europeu. E surgiu exatamente esse problema, que é a Comissão Europeia começou a lançar muitas calls direcionadas às pessoas, portanto, o conceito de indústria 5.0, não é? O connected worker, garantir que as pessoas estão confortáveis, que têm maior produtividade e que podem fazer, por exemplo, um reskilling muito rapidamente, não é? E de forma barata e eficaz. Mas aquilo que nós estávamos a ver dos parceiros industriais naquele momento era o que eles estavam a pedir era exatamente maneiras de se automatizarem mais rapidamente porque não têm pessoas, não é? Então nós lançámos exatamente essa questão, por exemplo, a um membro da Comissão Europeia que estava presente, dissemos, ok, há aqui uma dicotomia estranha que é, temos os nossos parceiros industriais a dizer que precisam de automatizar mais e vocês só nos estão a dar fundos para investir nas pessoas. O que é que se passa? E por acaso ele deu uma resposta muito boa, que foi, pronto, nós estamos a ficar sem pessoas na indústria, mas para já nós estamos a usar inteligência artificial, a treinar inteligência artificial baseada em quê? Baseada no trabalho que as pessoas fazem. Okay? Que foi o que aconteceu na Vista Alegre. Se calhar vale a pena ouvir a vossa experiência. Houve, da parte dos trabalhadores que faziam esse processo de seleção, houve receptividade, eles foram reconvertidos, foram despedidos, o que é que aconteceu? E também voltar aqui à questão dos erros, se também houve falhanços nesse processo. Sim, eu achei curioso quando estava a ouvir o Jorge a falar,
que detectar um defeito em branco no branco é difícil, isso é precisamente aquilo que nós estamos a fazer. E no que estamos a fazer hoje já o tentámos no passado e não foi bem sucedido. Já passaram alguns anos, a tecnologia amadureceu, surgiram novos modelos e, portanto, estamos a tentar mais uma vez. No que diz respeito às pessoas, eu acho que, e a nossa opinião, e que temos contacto muito com as pessoas que estão em chão de fábrica e que fazem o produto, por vezes ainda existe alguma resistência quando tentamos introduzir novas tecnologias. Nem sempre a mentalidade das pessoas está virada para aceitar, mas quando desenvolvemos e quando passamos algum tempo, começamos a ver fatores que depois são engraçados e que nos fazem sentir bem, porque implementamos máquinas que inicialmente as pessoas ou a pessoa que estava a tomar conta da máquina não gostava do sistema e 2 meses mais tarde, 6 meses mais tarde, chamam-nos lá e dizem: olha, eu gostei, mas queria esta alteração, porque isto ia-me facilitar a vida, não tinha que fazer uma contagem manual ou quer que fosse, e portanto são eles próprios que depois nos ajudam a finalizar o desenvolvimento. E eu acho que uma das coisas que neste projeto será a chave para o sucesso foi que, ainda antes de se pensar na implementação e na criação de um protótipo, recorremos às novas tecnologias e criou-se uma maquete com realidade aumentada, que permitiu à pessoa que iria estar ver como é que seria a máquina, o que é que ela iria ter que fazer, e daí surgiram hipóteses de melhoria. Portanto, quando a máquina ou o protótipo é instalado, a pessoa já teve um primeiro contacto, já deu a sua opinião, sentiu-se ouvida e sente-se parte da alteração que estamos a fazer. Na Vista Alegre, a curto, a médio e mesmo a longo prazo, o plano nunca será reduzir o número de pessoas, não tem sido essa a política. Estamos sim a alocá-las àquilo que são tarefas de valor acrescentado e a libertar tarefas que são mais repetitivas, porque detecção de defeitos 8 horas por dia é uma tarefa muito repetitiva. E falha também, provavelmente. E falha. E, portanto, conseguimos libertar essa pessoa de uma tarefa repetitiva e poderá ir passar por uma tarefa que acrescente valor ou um maior valor ao produto. Tiago, aqui a estimativa da Organização Mundial do Trabalho calcula que a inteligência artificial possa afetar quase 1/3 dos empregos. Esta é a chave, envolver as pessoas no processo, ouvi-las, para que possam também dar o contributo para melhorar a tecnologia? Sem dúvida, mas se me permite, Catarina, eu diria que acho pouco. 30%, acho mesmo pouco. Acho que o impacto do IA vai ter impacto em praticamente todas as funções. Mas em transformar empregos ou perda de emprego? Não, transformar. Ou seja, perder, aí já não opino, obviamente leio, mas transformar acho que vai ter impacto em todos. Ainda agora nós fizemos um estudo do potencial da IA em áreas não diretas, ou seja, tudo o que sejam funções de suporte, pode ser, não sei, desde vendas, recursos humanos, contabilidade, até o processo estratégico, de definição de investimentos, etc. Todas essas funções, todos esses papéis poderão ser impactados, ou vão ser impactados, e portanto, é completamente transversal. É uma tecnologia que, do meu ponto de vista, tem muito poucas Nenhum barreiras. setor vai escapar, nenhuma profissão? Não tenho dúvidas disso. Agora, relativamente à questão das pessoas, é importantíssimo. Os esforços de upskilling, que já se falam há anos, têm de ser reforçados. Nós temos efetivamente de melhorar isso. As pessoas têm de começar a saber mais. Este é um excelente evento exatamente para chamar a atenção disso. Portanto, é um bom início aqui hoje, não é? Mas depois é preciso pegar nestas ideias e, quando chegarmos às nossas empresas, pô-las em práticas e dizer: como é que nós vamos fazer? E nós recomendamos, eu peço desculpa, tenho de fazer aqui uma declaração de interesses. Nós trabalhamos isso justamente com os nossos clientes, mas posso-vos dizer de forma muito transparente que o que recomendamos simplesmente são uma estratégia, o que nós chamamos de uma estratégia dual. Fazer, ok? E habilitar, justamente aquilo que nós ouvimos na primeira intervenção de manhã com a professora Goretti.
habilitar as nossas organizações para o IA. É muito importante. Não é só importante fazer, selecionar os projetos, olhar para a sua execuibilidade e para o benefício e ter ali uma série de um mapa e um gráfico que nos permite selecionar quais são os projetos que efetivamente vamos fazer e os que não vamos fazer, ou que vamos fazer primeiro ou depois, etc. Isso é importante, mas também é importante trabalhar em habilitar as pessoas da nossa organização para o usarem cada vez mais nas suas atividades diárias, até para chegar a exemplos como o Diogo nos referia há pouco, de as pessoas passarem a fazer parte da solução. E isso, a partir do momento em que nós, nas nossas organizações, tiramos partido de todas as pessoas que lá estão, nós estamos, no fundo, de uma forma relativamente simples, a ser mais competitivos no mercado. Mas essa competitividade, já existem dados concretos, dizer que aumentou 10%, 20%, as empresas fazem já esta contabilidade, no vosso caso, por exemplo? Sim, com certeza, que se fazemos. E então? Obviamente, aliás, eu acho que posso falar por todas as empresas quando investem, quando tomam uma decisão, obviamente que fazem uma análise desse plano de investimentos e têm uma expectativa relativamente aos ganhos. E então o que é que nos pode dizer? Se a expectativa for inferior ao esforço, obviamente que a decisão vai ser um não, ou muitas vezes agora, até pela questão da velocidade, não é só uma questão do vamos ganhar ou não, é quanto tempo é que nós iremos demorar até efetivamente ver os ganhos no bolso. E, portanto, a questão do tempo, do return of investment é importantíssimo cada vez mais. Relativamente a números, eu percebo que a Catarina está aí a pôr a pressão e o dos Jorge números. que se prepare, que eu vou-lhe perguntar a ele. Não, por exemplo, posso dar um exemplo relativamente, por exemplo, ao impacto do IA. Eu estou só a falar de casos de uso concretos, não estou a falar de estudos top-down, não, estou a falar de granularidade muito fina, ok? Em 200 casos de uso de inteligência artificial em atividades indiretas, eu posso dizer que a primeira conclusão que tiramos é que no imediato, ou seja, com aplicabilidade imediata, no geral nós temos valores que são ligeiramente inferiores aos números que se vêem nos jornais. Quando falamos de 30%, nós ainda não conseguimos, na prática, ter hoje os 30% nos nossos projetos. A população nestes 200 projetos anda entre os 5% e os 20%. A moda, se calhar, andará nos 11%, 12%. Mas 11%, 12% é numa equipa de 10%. Epá, se nós nos reorganizarmos, já... Mas em termos de competitividade, ou seja, em termos de... conseguem quantificar? Isto vem direto à competitividade porque a maior parte destes projetos tocam na redução de custos. Ou seja, a melhoria e eficiência. Nós vamos fazer a mesma coisa de forma mais rápida, significa que vamos necessitar dos mesmos recursos para fazer mais ou de menos recursos para fazer o mesmo. E, portanto, o impacto, quando eu falo destes 11%, 12%, estou a falar direto ao custo. Portanto, é direto na competitividade. Não há só deste tipo de projetos. Há outros, não são a grande maioria, há outros projetos que tocam, sei lá, modelos de negócio novos, etc., que podem surgir. Mas a grande maioria é na eficiência, sem dúvida. Jorge, qual é que é a vossa realidade também já em termos de quantificar esta competitividade através de inteligência artificial? O que o Tiago disse é correto. Nós, independentemente de ser inteligência artificial ou qualquer tipo de projeto, nós não partimos para ele nunca sem ter um retorno do mesmo num prazo que seja interessante, 2, 3 anos, 5 anos no limite, mas necessariamente esse é um pré-requisito para qualquer projeto, portanto. E a IA não foge ao mesmo, portanto. Mas não pondo percentagens nestas coisas, eu vou dar assim um exemplo do caso de uso que apresentei no início. Nós, nos últimos 8 anos, aumentámos 4 vezes a produção numa determinada área, na área de inspeção automática, e aumentámos 0% o número de trabalhadores incorporados nessa área. Portanto, dá-lhe aqui uma ideia da taxa de eficiência que nós ganhamos. Não fizemos nenhum destes experimentos, porque nunca será esse o propósito. Portanto, acho que todos nós sabemos e percebemos que há uma carência hoje enorme de recursos diretos e indiretos nas nossas organizações. Portanto, o reskilling ou upskilling, ou seja o que for, então, as mudanças de funções é sempre aquilo que todos nós pretendemos quando fazemos automações, sejam elas de que natureza forem.
E, portanto, para ter aqui uma ideia, todos estes projetos que nós fazemos, e fazemos sempre muitos, estão sempre pensados numa lógica de otimização, seja ela da redução de cycle time, melhoria de qualidade de processo, portanto, com redução da taxa de perdas, por exemplo, ou maior eficiência, mas no bottom line é sempre pensado para que a nossa empresa tenha um custo menor ou uma maior produtividade, uma taxa de entrega maior para o cliente e, portanto, no final de contas, é dinheiro em caixa, porque é sempre esse o propósito. Os meios que nós lá pomos, portanto, sejam em termos de investimento de hardware, software, ou seja, de que outro tipo de serviços, ou outra qualquer coisa que nós façamos esse investimento, são sempre um meio para justificar este retorno, não passa disso, não é? Mas, focando como a sua pergunta era em pessoas, eu percebi que era para aí que queria ir, pessoas é um tema que nós estamos sempre disponíveis para que elas participem no processo. E já agora, tal como foi dito anteriormente, os nossos processos, quando nós montamos qualquer tecnologia de inteligência artificial, fazemos sempre isto em vários passos, sempre. E o primeiro passo é sempre o que eu chamo um tosco, é algo muito mais simples para testar a tecnologia e todas as evoluções para versões posteriores são sempre com as pessoas que estão dentro daquele processo. Porque são eles que, no fundo, sabem mais e qualquer automação que nós possamos fazer, são elas que nos vão contribuir para que o resultado seja melhor. Portanto, estão sempre envolvidas desde o início e, como tal, não faria qualquer espécie de sentido que essas pessoas que contribuíram depois não pudessem ser reconvertidas para nos contribuir noutras áreas. Portanto, é esse sempre o nosso foco. Falamos aqui dos trabalhadores, das pessoas, mas como é que vocês estão a analisar o impacto mais na perspectiva da sustentabilidade económica, ambiental, societal dos vossos projetos de inteligência artificial? Essa é uma pergunta difícil. Porquê? Porque normalmente... É do público. Diga. Não. Não é minha. Sim. É evidente que nós temos sempre todas estas vertentes na nossa análise que fazemos especificamente em cada projeto. Os projetos não têm uma consequência só exclusivamente de produtividade ou de eficiência, seja do que for. Há sempre uma consequência necessariamente de redução de energia, de redução de consumo de água, de utilização mais eficiente de alguns dos meios que temos, de garantir que não temos tanta substituição de peças, portanto que no fundo não poluímos o ambiente com mais peças geradas para o ambiente, etc. Portanto, nós temos sempre uma multiplicidade, nós designamos normalmente os nossos projetos em uma avaliação que nós chamamos de 360 graus, que tenta olhar para todas as vertentes possíveis em que tocamos, e agora o ESG está claramente na moda, portanto também é sempre um tema que nós, portanto a energia, as águas, os recursos naturais estão sempre no nosso foco e sempre estiveram, portanto nós temos um programa nessa área e com projetos não só dedicados, mas também com cada um dos outros projetos a contribuir para o mesmo desde há mais de 10 anos, portanto, por isso faz parte sempre do foco da nossa atividade. Acaba por ser também uma prioridade. E só para complementar, os semicondutores são um grande consumidor de água, são um grande consumidor de energia e, portanto, como tal, é um foco que é importante para nós porque não queremos que a nossa pegada, de facto, ainda aumente mais esses consumos desnecessariamente. Certo, eu tinha visto aqui um estudo da Universidade do Massachusetts que estimava que a pegada de carbono para treinar um modelo de inteligência artificial é equivalente a 300 mil quilos de emissões de dióxido de carbono, que corresponde a 125 voos de ida e volta entre Nova Iorque e Pequim. Esta questão da sustentabilidade energética, Daniel, é também uma preocupação da indústria. Em que medida é que a inteligência artificial pode efetivamente ser útil ou não? A aplicação de IA pode ter impacto em diferentes áreas. Mas está a ajudar nesta transição energética? Claro. Eu não sei se no somatório estamos com um resultado positivo ou negativo. Porque é que eu digo isto? Por exemplo, como exemplo, a Google passou a incluir as respostas do Gemini quando estamos à procura de alguma coisa, em vez de procurarmos um conceito qualquer no Google e ele dar a resposta por resposta à indexação, que era o que eles usavam de antes.
Agora temos uma resposta do Gemini, não sei se já experimentaram, mas é o que acontece. Chegámos à conclusão que, portanto, só para correr a inferência do modelo Gemini, sempre que alguém faz uma procura no Google, estamos a gastar 20 a 30 vezes mais energia do que no método antigo. Estamos a ter respostas muito melhores. Se calhar as pessoas agora fazem uma pergunta, têm logo aquilo que precisam e, portanto, em vez de fazerem 50 pesquisas, só fazem uma, chegam ao resultado mais rapidamente. Portanto, nesse aspecto, acho que ainda não sabemos se estamos a ter um balanço positivo ou negativo. Agora, relativamente a processos industriais, sempre que nós conseguimos aumentar a qualidade, reduzir os desperdícios, na prática também com a manutenção preditiva, não é? Conseguimos reduzir a quantidade de intervenções que fazemos nas máquinas, análise de ciclo de vida de produtos, nomeadamente até de baterias. Nós temos, o INEGI tem muito esforço nesse sentido. Todas essas técnicas, todas essas áreas estão a desfrutar da aplicação de IA. Tiago, vocês trabalham com fornos, altas temperaturas. A transição energética também está a ser feita aqui com recurso à inteligência artificial? Sim, a transição energética, um dos grandes temas da atualidade na indústria. A indústria tem vindo e tem metas muito concretas e muito ambiciosas num futuro próximo, até 2025, temos metas a cumprir e depois até 2030 um segundo conjunto de metas. E, portanto, a descarbonização dos nossos processos está no centro das atenções. Na indústria cerâmica, tipicamente, 75% das emissões de CO2 provém da queima do gás natural, que atualmente ainda continua a ser a nossa principal fonte de energia para alimentar os fornos. Neste momento, eu não diria que o recurso à inteligência artificial contribui diretamente para a redução, porque não estamos a reduzir o consumo para produzir o mesmo número de peças. Aquilo que notamos é que as ferramentas de inteligência artificial nos permitem ser muito mais responsivos e muito mais rápidos a detectar falhas e problemas. O nosso processo tem várias etapas e a colocação destas ferramentas de inteligência artificial em passos intermédios possibilita que, por exemplo, peças com defeito sejam detectadas mais cedo do que seriam em final de linha. E, portanto, para chegar ao mesmo número de peças boas, eu tive que cozer, digamos assim, menos peças para trás e, portanto, de uma forma indireta vamos descarbonizar a indústria, não necessariamente tendo de gastar menos gás para cozer o mesmo prato, digamos assim. Uhum. Voltando aqui aos trabalhadores, há aqui uma questão interessante, que é como é que está a ser encarada a implementação de inteligência artificial na indústria. O que é que leva a que alguém aceite ou rejeite a implementação da tecnologia? O que é que lhe diz a sua experiência? Eu acho que existem diferentes fatores. Acho que não há só uma causa ou um motivo principal para haver uma aceitação ou uma rejeição. Eu acho que um dos grandes passos antes de nós podermos falar de inteligência artificial e que muitas fábricas e indústrias ainda estão a fazer, passa pela digitalização e standardização dos processos. Porque colocar inteligência artificial num processo que é 100% manual ou que não é sustentado em dados é muito complicado. E, portanto, eu acho que esse será o primeiro passo, para uma pessoa poder encarar ou estar mais disposta a aceitar uma ferramenta de inteligência artificial, é importante que o processo também o esteja preparado para fazer. Por caso contrário, nós vamos tentar forçar a colocação de uma ferramenta que irá ser operada com recurso a uma pessoa, ou supervisionada pelo menos, quando o processo não está disposto. E depois eu acho que os estudos de interação da ferramenta com as pessoas, o estudo do impacto humano, o próprio design da ferramenta são fatores críticos e que vão condicionar ou não, ou acelerar o tempo de implementação e os resultados das ferramentas. Uhum. Tiago, há expectativas de que o sistema socioeconómico se possa adaptar a esta nova realidade ou apenas dos indivíduos e as corporações? A expectativa, acho que há, com certeza, eu, neste caso falo por mim, acho que há expectativa, temos de trabalhar para isso, não é? Não pode ser só esperança, não é? E fazer
aquelas pinturas do arco-íris, não é? Do que vai ficar tudo bem. Para ficar tudo bem, nós temos de trabalhar para que fique tudo bem. Okay? Portanto, é preciso tomar ações. Uma vez mais, eu gostaria de deixar aqui também uma mensagem de esperança. Apesar de eu ter dito aqui ser um bocadinho crítico, eu deixei aqui uma mensagem de esperança. Eu acho, sinceramente, que nós ainda estamos completamente a tempo de, neste campeonato do uso da IA na indústria, estarmos a sermos competitivos no mercado mundial. Não tenho dúvidas nenhumas com isto, temos de avançar. Relativamente a esse medo, entre aspas, ou essa ameaça da questão das pessoas, eu relembro que, por exemplo, outras metodologias mais antigas, muito mais antigas, por exemplo, o Lean aplicado a áreas indiretas, tem hoje, já depois de várias décadas de aplicação, tem hoje resultados que ainda são, à data de hoje, melhores do que de IA. A gente tipicamente consegue melhorias de eficiência na casa dos 15, 20%. Com metodologias que estamos a falar de, como dizia o Diogo, de padronizar processos, de trabalhar gaps de competências em equipas. Uniformizar até a linguagem também, não é? Corretamente. Portanto, tudo o que tem a ver com standardização e clarificação e resolução de problemas de forma eficaz tem hoje impactos enormes e é uma metodologia que está acessível a todas as organizações que queiram melhorar. E, portanto, é importante neste processo de transformação clarificar, e isto é o papel das lideranças das organizações, clarificar o que vamos fazer com os ganhos. Não é? Primeiro, clarificar porque é que o vamos fazer, esta questão, porque é que temos de ser mais competitivos. Isto ficar muito claro é que se não formos, estamos fora, ficamos fora do campeonato, e ficar fora do campeonato é que não é perder é 10%, é desaparecer. Não é? Portanto, isso é a primeira coisa, tem de ficar claro porquê. Okay? E depois, ok, vamos fazer, e o que é que fazemos com os ganhos? Também tem de ficar claro, as pessoas têm de saber. E os riscos? E isso depois será uma Também motivação. tem que avaliar os riscos, naturalmente. Correto, obviamente. E daí decorrem depois, vem obviamente que a terceira fase tem a ver com o upskilling, com esta questão do aumento, justamente daquilo que o Pedro Guerreiro nos dizia no início, na abertura, a questão do aumentar a oferta educativa nesta área é importantíssimo. Okay? E depois é importantíssimo por parte da procura e ir buscar estas oportunidades. Portanto, a cadeia, digamos que é relativamente simples, mas é preciso trabalhar e ser frontal e arriscar? Eu não diria que neste momento o arriscar é não fazer. Isso é que é o maior risco neste momento, é não fazer. Isso é que é o verdadeiro risco. Ficar parado é o pior. Não, é super problemático neste momento. Portanto, também existe essa motivação pela negativa. Temos de ser claros, também existe. Se não fizermos, estamos a aumentar drasticamente o risco do desaparecer, como a Catarina disse há pouco. Jorge, temos falado aqui muito do impacto no processo produtivo, mas que impacto pode ter no core das empresas? Vamos ver, no core das empresas vai ter sempre um impacto, sempre. Porquê? Porque as empresas, todas elas, o que querem, no fundo, é ter uma cadeia de decisão o mais rápida possível. E se nós olharmos um bocadinho para os últimos 20 anos, as tecnologias foram melhorando, mas aquilo que eu acho que melhorou, isto é a minha pessoal opinião, que melhorou nestes últimos 20 anos foi, o que se alterou, para ser preciso, foi o tempo da decisão. Nós há 20 anos diríamos, amanhã eu tomo uma decisão, depois de amanhã, o tempo não era um problema. E hoje, o tempo é o problema. Portanto, o core das empresas hoje tem um problema, seguramente, que é a velocidade em que os factos acontecem é cada vez maior. E, portanto, o tempo em que eu tenho para que a decisão seja tomada, que alguém assuma o risco da mesma, que alguém se posicione para que alguma coisa aconteça para mudar, para que a mudança aconteça, é cada vez menor. Portanto, necessariamente os gestores de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, de quantas linhas forem, vão ter que ser mais educados para que com este tempo consigam tomar decisões mais responsáveis. E aí o IA
o IA, não só o IA, portanto, mas de uma forma geral, os big data, as aplicações que nós temos de suporte à decisão, etc., etc., têm um papel fundamental para que cada um destes elementos do corpo de gestão consiga ser efetivo naquilo que é a sua decisão para com o que é melhor para a empresa e o que é melhor naquele preciso momento. E repare que nós, nestes últimos 20 anos, portanto, assistimos aqui a um mundo que ficou muito diferente, muito mais global, embora agora seja cada vez mais regional, mas independentemente disso, muito mais global. Portanto, a competição acontece de qualquer sítio que nós menos esperamos. Portanto, significa que aquilo que era há 20 anos, para além da velocidade, era informação que nós continhamos de uma forma clara, porque era aqui no nosso ambiente, na Europa, em 3 ou 4 países. Hoje nós somos influenciados por decisões que são tomadas em outras geografias completamente diferentes. E, portanto, obriga-nos também a nós a que cada uma das pessoas deste núcleo, deste corpo de gestão, esteja muito informada, tenha informações atualizadas de mercado, atualizações informadas das próprias notícias do mundo económico, do que vai acontecendo, porque são fatores determinantes na tomada de decisão ao longo do seu dia-a-dia. É evidente que quanto mais alto no nível, mais quantidade de informação é preciso ter, e como nós não temos propriamente muito tempo para digerir toda, o IA tem aqui um papel importante, que é de sintetizá-la, de nos dar aquilo que são factos relevantes para o meu processo de decisão. E este acho que vai ser um caminho dos próximos anos que nós vamos assistir cada vez mais a que ferramentas de LLM, estilo ChatGPT e outras, que vão começar a ter aqui modelos de inferência mais interessantes para suportar os gestores em áreas, se calhar, de decisão, com informação mais sintética, mais efetiva, para que ele consiga decidir de uma forma muito mais consciente quais são os próximos passos. Portanto, mas não há riscos nisso? A partir do momento em que temos um algoritmo a dizer qual é que é a melhor decisão, não há o risco de perdermos, de certa forma, aqui algum espírito crítico também? É evidente que sim, mas o espírito crítico está lá sempre. Porquê? É por isso que temos que formar as pessoas. Porque as pessoas, por muita ferramenta que existe, têm que ser elas a tomar a decisão. Não é a ferramenta. A ferramenta vai-lhe dar os meios mais eficientes para lhes dizer, imaginando quanta produção é que eu posso fazer, que capacidade é que tenho, como é que eu consigo eliminar bottlenecks, seja o que for. Como é que a minha cadeia de valor está estruturada em termos de envios, etc. Eu posso ter esta informação toda, mas no final sou eu que tomo a decisão. É a velha história de ter um gestor numa sala só com o cão? É exatamente essa história. Exatamente. Quer contar? Portanto, o sonho que nós todos temos é sempre este, não é? Ter uma fábrica que está a funcionar sozinha, não tem lá ninguém e tem basicamente um gestor e tem lá um cão para tomar conta dele, para ter a certeza que ele não adormece, portanto, porque é o suficiente. E ele está a tomar conta do cão para ter a certeza que ele está lá vivinho da Silva e o ajudar ao longo do tempo. Não precisa de mais ninguém para aquilo acontecer. Isto aqui é o mundo ideal, mas é evidente que não passa disso. Não passa disso, não é? É o mundo ideal, Tiago? O que a Catarina está... Acho que é importante nós... Entendo eu que a Catarina está... Parece que o seu micro... Agora sim, estamos a ouvir. A Catarina está a fazer referência, entendo que a um problema, sem dúvida, muito importante, mas que, do meu ponto de vista, surge no tempo um pouco desfasado daquele que nós estivemos a abordar até agora nesta conversa. Nós estivemos a falar um pouco mais do presente, do que é necessário para avançar, e depois agora estamos a abordar aqui mais uma questão mais relacionada com ética e com os impactos a meio termo. Ética, e, portanto, riscos, sustentabilidade. Correto. Portanto, para mim é importantíssimo, mas a conversa e os exemplos são outros completamente diferentes. Eu acho que essa discussão é uma discussão menos empresarial e muito mais societária. Muito. Portanto, isso tem de ser discutido em fóruns, justamente, tem mais a ver com política do que propriamente com objetivos comerciais das empresas. E, portanto, temos de ter consciência, nós obviamente somos todos cidadãos, não é? Mas enquanto indústria
representamos aqui A os interesses estratégia é da o indústria, lucro. não é? E depois temos de olhar para a outra parte. Agora, não podemos querer é que as empresas governem o país. Epá, não, são coisas diferentes. Estamos não é? a tentar perceber aqui têm o impacto. impacto. Têm os seus objetivos, ok? Eu, com isto eu não estou a dizer que são menos importantes. Eu acho que até esses temas são ainda mais importantes. Agora, convém distinguir que, portanto, enquanto eu estiver aqui com este logo, eu vou emitir as opiniões que devo. Sim, mas aqui é um pouco a partilha da vossa visão que estão dentro desta área. Deixe-me ouvir o Daniel só para lhe perguntar. Só lhe dou só um exemplo, por exemplo, já que estamos até a abordar temas de ética e às vezes no dia-a-dia surgem esses temas mesmo na indústria. Nós em 2014, 15, implementámos um processo numa fábrica nos Estados Unidos que era uma fábrica que produz módulos hidráulicos para controlo de transmissões automáticas de carros. E implementámos um processo que no final da cadeia de produção olhava para todos os parâmetros com que foram produzidos, parâmetros e resultados de qualidade daquele componente ou daquele produto, que eram mais de 2.000, fazia uma regressão de laço daquilo em menos de meio segundo e determinava ou estimava a vida daquele produto no carro com uma probabilidade superior a 95%. Agora, ele só fazia aquilo aos produtos que tinham passado todos os testes. Aquele produto que nós estávamos a ver era um produto bom, que ia para dentro da caixa, ia para uma fábrica de automóveis, ser montado e ia para o carro. Portanto, ele estava excelente, estava perfeito. Todas as medições, 2.000 dentro de especificação. E havia casos onde esse modelo dizia assim, esta peça vai falhar, com 95% de probabilidade, vai falhar aos 80.000 quilómetros. Okay? As peças nos automóveis não são desenhadas, os automóveis são desenhados para falhar aos 80.000 quilómetros, não é? São centenas de milhares de quilómetros mais do que isso. E, portanto, a questão que se coloca é, o que fazer com esta peça? Ela está perfeita. Está perfeita. Mas há um modelo que nos diz que ela vai falhar aos 80.000. O que é que fazemos com esta peça? Dizemos assim, não a mandamos e pegamos, aquilo é uma peça cara, e asseguramos que o custo, metemos-lo no bolso hoje a dizer, não vamos mandar, isto é para o lixo, com as implicações todas do ponto de vista até de sustentabilidade, não é? Energia, materiais, tudo, horas, etc, tudo que foi. E hoje é direto para o lixo, ou corremos o risco de que se calhar estes 5% vão acontecer. Não é? Eu não vou dar a resposta, só estou a dizer é que o uso de IA pode nos criar perguntas não tão evidentes, ou respostas não tão evidentes nas nossas operações diárias. Okay? Estamos aqui todos a partir pedra. Daniel, a regulação, já percebemos aqui este poder gigantesco e esta possibilidade que existe em cima da mesa de usarmos os algoritmos para transformar também a nossa economia e como uma oportunidade. Mas a regulamentação, ou a regulação que existe atualmente, tem sido um obstáculo à inovação? Claro que sim, principalmente na Europa. Mas isto não é uma novidade. No início deste ano tivemos o famoso relatório Draghi a dizer exatamente isso. Que para as pessoas relacionadas com a indústria já não foram uma novidade nessa altura. Não é? A professora Goretti, obviamente, tem um trabalho muito importante e as pessoas que trabalham com ela também, mas também disse uma coisa muito interessante que é muito difícil mexer na regulação. Os advogados dizem-nos que é muito difícil mexer na regulação. O que me parece que acontece é que realmente não se mexe na regulação na Europa, regra geral, não é? O que se faz é regula-se por cima daquilo que já está regulado. Isto cria impedimentos a nível de inovação para praticamente todas as empresas, desde as grandes empresas até aquelas que querem entrar no mercado. Obviamente a Europa precisa mesmo de adotar uma política de regulação diferente, não é apenas no que toca à inteligência artificial, mas, por exemplo, na privacidade de dados, também nas regras laborais, eventualmente, não é? Não sei, porque tem a ver com a privacidade de dados, mas sim, é um impedimento. Falamos de AI ou automatização de processos. Qual é que é a fronteira? É uma das questões aqui do público.
A automatização de processos existe, se calhar, há dezenas, centenas de anos, não é? Nós sabemos que a AI tem, pelo menos, o conceito de AI tem 70. Nós podemos falar de muitas técnicas de AI diferentes, podemos ser assim mais ou menos picuinhas sobre aquilo que chamamos de AI, mas vamos partir do princípio que a aplicação de AI implica uma quantidade grande de dados sobre a qual nós podemos detectar padrões e usamos modelos que detectam esses padrões e atuam sobre esses padrões. A automatização pode ser uma coisa muito diferente. São patamares diferentes. Sim, a AI aparece mais tarde, a automatização já se fazia, de certa forma, há muito tempo, em processos industriais. E não implica aqui a aprendizagem, não é? Não. Não, no caso da AI, nós podemos, por exemplo, aplicar modelos pré-treinados e, portanto, sim, não precisamos de treinar todos os modelos para todos os casos. Um exemplo mais típico, o ChatGPT, aquilo foi pré-treinado. Nós não estamos, quando estamos a usar o ChatGPT, por acaso estamos a contribuir para treinar o próximo modelo, mas ele não está a ser treinado enquanto nós estamos a aplicar aquilo, a usar aquilo. Mas se nós dissermos que não queremos, é seguro que eles não vão mesmo usar os nossos dados? Depende. Nós, por acaso, estudámos um bocadinho esse assunto por causa exatamente da privacidade de dados quando usávamos ferramentas online livres, não é? A máxima aplicada normalmente é se nós não estamos a pagar pelo produto, nós somos o produto, não é? Ou estamos a contribuir para o produto. Inicialmente era exatamente isso que acontecia e eventualmente, se calhar um bocadinho graças à regulação europeia, que não é só negativa, obviamente, começaram a surgir soluções que, dizem eles, salvaguardam a privacidade dos dados com encriptação ponto a ponto. Se isso acontece com toda a certeza, nós não podemos saber, não é? Da mesma maneira que quando usamos o Google Drive ou o SharePoint da Microsoft, à partida não conseguimos ter a certeza, a não ser confiar nas entidades reguladoras que fazem esses testes. Diogo, sentem que existe aqui este entrave da regulação? Sim, e não só necessariamente no que diz respeito à inteligência artificial. A nossa opinião, e que estamos no tecido empresarial, é que a Europa lança políticas e medidas regulamentares, mas que depois cada país acaba por fazer a sua adaptação um bocadinho da forma que assim o entende. Basta nós pensarmos em situações, por exemplo, uma diretiva máquinas. Nós temos, no caso da indústria cerâmica, existem fornecedores a nível europeu, Itália, Alemanha, são todos fornecedores de grande tecnologia para a indústria cerâmica, e nós chegam-nos máquinas com certificado CE que é aceito lá e que cá em Portugal não nos é aceito, e portanto a regulamentação é um bocadinho dificultória ou atrapalha um bocadinho às vezes as implementações, porque nada nos garante que aquela declaração de conformidade vai ser aceita cá quando apresentarmos a um cliente. O cliente vai fazer uma auditoria e poderá levantar esse tipo de questões. Portanto, é sem dúvida uma questão que nos preocupa no nosso dia-a-dia. Uhum. Há aqui uma questão também levantada pelo público que fala de se, até que ponto, como é que as empresas podem ter motivação para investir em algo que é caro, não é? Como a inteligência artificial, que é um elevado investimento, se manter um trabalhador indiferenciado em trabalho repetitivo é a curto prazo mais barato? Eu acho que não sei se concorda a 100% com a afirmação ou com a questão. Colocar uma tecnologia de inteligência artificial tem custos e vem custos acrescidos, mas geralmente, e no caso concreto da Vista Alegre, o custo não está sempre associado à inteligência artificial. Isto é, eu colocar uma máquina com inteligência artificial não vai quadriplicar ou quintuplicar o custo, não. Muitas vezes aquilo que nós temos apercebido é que o próprio custo já vem inerente aos equipamentos e, portanto, parte desse custo vem da parte da automação e não da parte da inteligência artificial. Obviamente que há requisitos que depois se colocam
quando olhamos para a necessidade de colocar a inteligência artificial, mas nem sempre esse custo está inerente ao próprio algoritmo ou hardware. A curto prazo, sim, colocar um trabalhador indiferenciado poderá ser mais barato, mas eu acho que olharmos para uma política a tão curto prazo torna-nos instáveis. E nós temos vindo a assistir isso, aliás, nos últimos, diria, 4 anos, assistimos a alterações nos custos energéticos enormes. Porquê? Porque a Europa se regulamenta num mercado a curto prazo. Nós temos outros mercados em que os custos energéticos são negociados a longo prazo e que, portanto, não sentiram a instabilidade causada pela guerra Rússia-Ucrânia da mesma forma que Portugal sentiu, em que o preço de gás obrigou à paragem de equipamentos nas fábricas, ou o preço de eletricidade agora subiu para 5 vezes o valor que tinha antes e, portanto, olhar a tão curto prazo poderá ser vantajoso no dia da manhã, mas quando procuramos uma política de estabilidade e de crescimento na empresa, talvez já não seja assim tão acertado. Tiago, é preciso alargarmos aqui os horizontes quando pensamos nestes investimentos, porque efetivamente não são uma despesa, mas vão trazer retorno. Já sabemos que precisamos de tempo, mas esse retorno há de vir. Eu acho que há que claramente desmistificar essa questão do custo. Eu concordo com a ideia que o Diogo tentou transmitir, que no fundo era a premissa dessa pergunta, e eu não estou de acordo com a premissa de que é muito caro. Okay? Entretanto, nós estamos a assistir claramente à democratização do IA. Okay? Há uns anos nós falávamos muito da questão dos dados, da necessidade de ter dados, da qualidade dos dados, dos metadados. Isso efetivamente é caro, continua a ser caro hoje, a questão do sensorizar, do armazenar, do saber o que guardar. Os metadados associados são importantíssimos justamente, por exemplo, para criar modelos, sem dúvida alguma, e essa parte é cara. Mas nós hoje, por exemplo, e no último ano, nós temos vindo a assistir a uma verdadeira revolução no valor que o IA é capaz de trazer às empresas. Basta utilizarmos o ChatGPT e percebermos o enorme valor que temos ao fazê-lo. A maior parte de nós não paga nada pelo ChatGPT. Portanto, a questão do custo é muito baixa, não é? Ou não. Eventualmente somos o produto, como diz o Daniel, não é? Sim, se calhar podemos ser nós o produto. Agora, há outro tipo de tecnologia já hoje, já robusta, por exemplo, o RAG. Os especialistas terão, com certeza, serão capazes muito melhor do que eu de explicar, mas é o Retrieval Augmented Generation, não é? E, portanto, que é, no fundo, a capacidade é nós darmos a um LLM, a um modelo, a um ChatGPT, a informação sobre a nossa informação da empresa, isto obviamente dentro do nosso, sobre o nosso controlo, e pôr esse modelo a dar-nos respostas, não tendo em consideração apenas o que ele aprendeu quando foi treinado, mas tendo em consideração o que aprendeu, mais o que ele sabe sobre os nossos processos, sobre os nossos e-mails, as nossas diretivas internas, tudo o que quisermos. Isso é uma tecnologia, neste momento, que é off the shelf. Peço desculpa pela expressão, é só chegar e... É chave na mão, é fazer, e não é caro. Não estamos a falar que isto é caro. Não, isto não é caro. Isto é algo que é chegar e fazer. É dizer, olha, o nosso ChatGPT dentro da nossa empresa, além de saber tudo o que sabe o ChatGPT, também sabe tudo da nossa empresa. E, portanto, como é que fazemos isto? Para quem é responsável por este processo? Como é que eu faço isto? Que problemas é que eu tive nos últimos 2 anos? E, portanto, ele consegue buscar isso e gerar conteúdo de acordo com esse conhecimento. E, portanto, isso hoje é tecnologia ao alcance de qualquer organização. E é caro? Não é caro. Eu diria que naquela equação que falávamos há pouco do investimento, não é caro. Posto isto, nós não nos podemos esquecer da falácia do martelo. Não é? Quando nós temos o martelo na mão, tudo nos parece um prego. Não é? Às vezes precisamos de ajustar ou apertar um parafuso, mas temos um martelo na mão, e aquilo vai ao sítio, não é? Fica lá bem fixo. Temos de ter cuidado com isto. Se temos a IA na mão,
Se calhar a IA até consegue apertar o parafuso, mas se calhar há uma chave de fendas e um bocadinho de sensibilidade é um bocadinho mais eficiente, custa menos, não precisamos de fazer um projeto de investimento com fundos não sei de onde. Epá, não é? Portanto, Costuma-se dizer que o que faz o veneno é a dose. Portanto, exatamente. Há que adequar caso a caso. Eu acho sinceramente que o IA vai revolucionar, vai continuar a revolucionar e aplica-se a tudo com certeza. É neste momento a melhor solução para qualquer problema? Não, não é. Não é? Tenho aqui uma solução, vou andar à procura de problemas. Calma, se calhar esta não é a melhor solução para estes problemas que aqui temos. E, portanto, esse olhar crítico tem de se continuar a ser feito atualmente. Mas olhando aqui, Jorge, para esta questão da privacidade dos dados, há aqui receios que a concorrência possa beneficiar também disso? É claro que há. É evidente que um dos motivos, porque nós ouvimos falar muito do ChatGPT e o ChatGPT é mais ou menos público para toda a gente e que toda a gente sabe que os donos do mesmo usam e abusam dos dados que nós lá colocamos, das queries que fazemos, da maneira como pensamos a fazer cada uma delas na sequência que a produzimos, etc. Portanto, as organizações acabam por criar para elas mesmas, não usam propriamente um chat GPT per si, têm o que se designam por tenants privados, onde põem estes modelos a funcionar, por forma a conter que muita desta informação não extravase, digamos, aquilo que é, digamos, as fronteiras da própria organização. Porque, imaginando que eu sou o CEO de uma empresa e que pergunto qual é a minha produtividade e qual é a minha taxa de retorno, ou seja, do que for, dos meus produtos, uma query destas é interessante para a concorrência claramente perceber o que é que tem que fazer para lá chegar. Portanto, necessariamente, estou a falar de uma coisa muito simplesinha, portanto, mas se é válido neste nível tão elevado, é de certeza válido quando eu estou a gerir recursos humanos, quando estou a gerir um determinado equipamento, saber que equipamentos é que estou a usar, etc, etc. Portanto, isto propaga-se na organização como um todo. Portanto, a privacidade dessa informação é fundamental para as empresas. É evidente que, seguramente, depois nós acabamos por proteger por defeito, porque protegemos isso e protegemos muito mais do que devemos. Mas isso também é uma tendência normal nas organizações, que é difícil saber que portas temos abertas e que portas queremos ter fechadas. É difícil depois ter aqui um discernimento e mais vale fechar tudo. E, portanto, as organizações, tal como o Tiago agora estava a dizer, facilmente implementam e compram modelos pré-feitos de aprendizagem com LLM já pré-feitos, do ponto de vista da algoritmia, do ponto de vista de tecnologia, mas depois importa é que essa tecnologia esteja fechada dentro do nosso, chamemos do nosso casulo, por forma a usarmos-la em nosso próprio proveito, sem deixar que essa informação extravase. É evidente que eu só estou aqui a tocar o tema da confidencialidade e privacidade e integridade dos dados das próprias organizações. E se isto é válido para as organizações, é evidente que nós também temos essa mesma preocupação com os dados das pessoas, e não só, com os dados dos nossos fornecedores na cadeia de valor, etc, etc. Portanto, tudo isto tem que estar devidamente controlado para que não haja propriamente o perigo de com isto aqui termos qualquer tipo de, digamos, de fuga dessa informação. E deixe-me dizer-lhe que já houve muitos processos pela utilização de queries e de resultados apresentados por empresas com, digamos, alguns trabalhos públicos que o fizeram, em que, usando o ChatGPT-like, portanto, ferramentas desta natureza para o mesmo, que empresas que publicaram um artigo ou têm um paper, ou seja o que for, vão reclamar com advogados, é evidente que isto é nos Estados Unidos, como devem imaginar, milhões e milhões de dólares porque dizem que a tecnologia pertence a eles, porque aquela ideia não é deles. Portanto, e isto não é propriamente invenção, existe, são dezenas e dezenas de casos nos Estados Unidos a acontecer. Portanto, claramente as empresas querem adotar, mas têm uma grande reticência em ter os dados assim expostos de qualquer maneira, seguramente. Em relação, Daniel, falamos aqui muito da dinâmica empresarial. Há aqui vários problemas ao nível da função pública. Eu lembro-me há uns tempos até se falou da possibilidade de usar, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, inteligência artificial. Como é que recomendaria o uso para a sua adoção no dia-a-dia, por parte também do Estado? Na saúde?
no Estado genericamente, na função pública, mas na saúde, sim, seria uma grande ajuda, até auxiliando, por exemplo, os médicos a fazer o diagnóstico, a partir do momento em que detectam padrões que não são visíveis, às vezes, até ao olho humano, podia acelerar também esse processo. Eu acho que pode e deve ser usada e abusada para retirar informações sobre a população em geral. Uma coisa que não pode ser usada mesmo, mas provavelmente já está englobado pelas regras da proteção de dados, é usar isso para identificar pessoas, não é? E fazer diagnósticos e, por exemplo, vender esses dados para seguros de saúde. Não é? Isso aconteceu, por acaso, nos Estados Unidos com o Fitbit. Chegou-se à conclusão que essas empresas estavam a vender os dados biométricos das pessoas aos seguros de saúde e, portanto, havia pessoas que não conseguiram aceder a seguros de saúde ou tinham que pagar muito mais do que outras porque aquele relógio já lhes tinha dito que tinham uma forma de vida menos saudável, não é? Isso na Europa, obviamente, não aconteceu, tem que continuar a não acontecer, mas a aplicação de IA para detectar padrões de comportamentos, padrões de preferências, padrões de aptidão, por exemplo, na população para direcionar políticas, eu acho que é um erro não usar neste caso. Uhum. Vamos só terminar, se calhar tinha uma pergunta para todos, que é até que ponto é que esta possibilidade de termos máquinas a fazer essas tarefas repetitivas e que não obrigam a grande conhecimento, tem esperança que as pessoas, nesta nova revolução que já está em marcha, a revolução industrial, que sobre mais tempo para o lazer? Tiago, acha que é agora com a inteligência artificial que vamos poder aproveitar estes dias de sol? Eu começaria por desafiar a premissa da pergunta. Porque a premissa que diz que nós vamos usar o IA para as tarefas mais repetitivas, infelizmente eu acho que não é o que se está a passar. Não. Aliás, ainda hoje de manhã falámos sobre a questão dos engenheiros de informática, não é? Que hoje em dia já é possível, aliás, estima-se que neste momento a próxima geração de LLMs, entre 10% e 20% do código seja gerado por LLMs anteriores. Okay? E, portanto, gerar código não é uma atividade repetitiva. Certo, mas vimos aqui alguns exemplos em que é intelectualmente bastante difícil. Eu tenho muitas dificuldades em gerar código, não é? Portanto, portanto, a premissa de que será só o repetitivo, não tenho. Eu fui com base aqui em alguns exemplos. Mas o que eu noto, e aí acho que posso dizer, é que nós iremos ter mais tempo para atividades na qual não valorizamos tanto que sejam feitas por máquinas. Por exemplo, não sei, o tratamento... O toque, por exemplo. O toque, não sei, a geriatria, por exemplo. Acho que, eu à partida pensaria que a inteligência artificial se calhar não seria a primeira coisa onde eu pensaria, não é? Portanto, com certeza aqui atividades, quem fala disso fala da família, obviamente, do nós valorizarmos mais as relações, mas mais uma vez... Estamos aqui já a falar de um campo ainda mais etéreo do que aqueles que falámos. Muito mais filosófico. No meio de engenheiros também temos de fazer um pouco este contributo. Eu acho esse tópico melhor para depois do almoço. Não, isto é para lançar a conversa para a hora do almoço. Jorge, qual é a sua perspectiva? Vamos ter mais tempo para o lazer, mais tempo para os hobbies? Vamos ter mais tempo para fazer outras coisas. Não necessariamente lazer, não necessariamente hobbies. Vamos ter mais tempo para fazer outras coisas. E aí não é só o IA. Portanto, toda a automação nos vai dar essa vantagem. Não é? No fundo, eu vou poder fazer mais coisas. E pensando nas organizações, e basicamente é o que estamos a discutir hoje, provavelmente aquilo que nos vai dar não é tempo para mais coisas, é tempo para sair às 5 da tarde, como se costuma dizer, e podermos ir para casa sossegados, porque alguma coisa fomos mais eficientes ao longo do tempo. Há uma máquina que está a trabalhar 24 horas por dia, todos os dias do ano, que não tira férias, não engravida. Não engravida, exatamente, não faz greve, etc. Não, mas eu acho que na prática
prática, se nós conseguirmos de facto ter aqui mais automação de processos, é evidente que vamos ter outras preocupações e vamos ocupar o nosso tempo com outro tipo de preocupações. Provavelmente, se as preocupações forem poucas, seguramente vai sobrar para o nosso lazer, mas eu acho que as organizações acabam por inventar coisas para que a nossa preocupação aumente e, portanto, duvido que isso seja de facto uma realidade para o futuro. Daniel, o que é que vai sobrar? Mais tempo, por exemplo, para a criatividade nas empresas? Empresas, não sei. Se nós estamos a falar do conceito de nós termos, que se anda a falar agora cada vez mais, de termos uma inteligência artificial geral, não é? Que é um conceito onde temos uma IA que junta todo o conhecimento em texto, em vídeo, em áudio e a partir daí vai ter um poder de processamento tal que consegue alucinar curas para todas as doenças, alterações genéticas para revolucionar a agricultura, trazer-nos energia renovável barata para toda a gente, não é? E a partir daí vamos todos dedicar-nos à filosofia e às artes. Não é? Bom, primeiro passo, eu não sei se a perspectiva de nos dedicarmos à filosofia e às artes numa sala cheia de engenheiros e gestores é uma ideia espetacular. Atenção que a DST está a fazer isso, está a dar aulas de filosofia aos seus funcionários. Pronto, pode passar por aí, não é? Eu se calhar começava com algum ceticismo, não é? Já tivemos outros momentos marcantes de novas tecnologias na história, onde pensávamos que íamos conseguir fazer coisas extraordinárias e fizemos outras diferentes. Por exemplo, quando descobrimos a eletricidade, achávamos que estávamos a décadas de conseguir reanimar os mortos, porque conseguimos aplicar eletricidade nos animais mortos e eles mexiam-se, não sei o quê. Isso não aconteceu, não é? Ao fim de 250 anos, fazemos coisas espetaculares também com a invenção da eletricidade, mas isso não aconteceu. Não sei se vamos para aí. Se formos, eu confio que nós vamos arranjar maneiras de nos entretermos e arranjar outras formas de nos concretizarmos. Diogo, está confiante ou é só ceticismo também, como o Daniel? Não, estou confiante. Mando aqui as palavras, eu ia dizer isso mesmo. Eu acho que grande parte das pessoas, ou não quero dizer aqui uma porcentagem, mas acho que há um grande número de pessoas que, quando tiver mais tempo, vai arranjar outra ocupação. E, portanto, não sei se necessariamente vamos a correr para aproveitar o sol ou se vamos sentar-nos em algum lado a fazer uma outra tarefa que antes não tínhamos tempo, ou se vamos descobrir uma nova tarefa que se calhar gostamos e que nem sabíamos que gostávamos. Portanto, acho que vai-nos permitir ter mais tempo. A forma como depois vamos acabar por usar, acho que vai depender um bocadinho de cada um de nós, mas desconfio que vamos arranjar uma forma de o ocupar. Muito bem, agora é tempo para o almoço. Agradeço então aos oradores desta mesa, um painel de luxo. Muito obrigada pelo vosso contributo. Tivemos aqui então diferentes visões. Eu concordo consigo, faltou aqui a perspectiva sociológica, mas fica a recomendação para o próximo ano para esta conferência. Mas tivemos aqui diferentes áreas de negócio que nos mostraram efetivamente, em termos práticos, o impacto da inteligência artificial. Muito obrigada a todos. Bom almoço. Obrigada.